Nesse dia, então, de hoje, né, Dia dos Pais, eu quero ler apenas um versículo e fazer uma reflexão com vocês com base neste versículo de Efésios 6, versículo 4, creio que todos já encontraram, que diz assim, a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 6, versículo 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Vou ler novamente. Mas vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Quando nós olhamos para etimologia, ou seja, para a origem da palavra pai, descobrimos uma profundidade que vai muito além da biologia, vai muito além de ser simplesmente aquela pessoa que engravida uma mulher, vai muito além de simplesmente aquilo que as pessoas por aí acreditam ser um pai. No hebraico, que foi a língua original do Antigo Testamento, a palavra para pai aqui é Ab, a qual talvez você conheça porque nós chamamos Deus, de Abba Pai, que na verdade Ab ou Abba já é a palavra pai. Então a gente está dizendo pai, pai, o Deus pai, pai, o Abba Pai. Esta palavra Ab, ela carrega em sua raiz o significado de aquele que dá origem, o fundamento, o sustentador e protetor. No latim, essa palavra, que daí veio a nossa palavra semelhante, que é a palavra pater, ela também significa aquele que dá alimento e que guarda, aquele que dá alimento, que provê o alimento, aquele que guarda. Quando nós olhamos lá para Gênesis 1, 26 a 28, logo na criação, quando Deus institui a sua missão para o homem e para a mulher, ele diz que a função que Deus dá então para Adão é que ele teria que ter domínio sobre toda a terra, multiplicar e guardar e proteger. Essa era a função de Adão, juntamente com Eva, que seria a auxiliadora nesta missão que Deus deu então para Adão. Ser pai, portanto, meus irmãos, no plano original do nosso Criador, não é apenas gerar uma vida, mas tornar-se o fundamento moral, espiritual e protetor desta vida. Mas o que nós vemos por aí afora, são pais que não entendem o seu papel e pais que abandonam os seus filhos. O pai é a primeira imagem que uma criança tem de autoridade, do amor e principalmente a semelhança de entender quem é Deus Pai. A forma como um pai nesta terra age, abre ou fecha as portas do coração de um filho para compreender o Pai Celestial. Eu já conheci uma senhora, isso foi lá em Atibaia, que quando a gente pediu para essa senhora orar, ela depois admitiu que ela nunca chamava Deus de Pai. Ela não conseguia chamar Deus de Pai, porque ela havia sido abusada pelo seu pai, havia sido maltratada pelo seu pai, por isso ela não conseguia olhar para Deus, nem como um homem e nem como um pai. E o processo então para ela entender e chamar Deus de Pai foi um processo muito longo. Perceba então que o papel
do pai na vida dos seus filhos, assim como o papel da mãe, obviamente, mas o papel do pai, ele também é essencial. Mas será que nós só temos péssimos exemplos de pais? Será que nós podemos olhar para a sociedade, olhar para a Escritura, olhar para a Palavra de Deus e encontrar belos exemplos de pais que amam e cuidam dos seus filhos? E eu quero, nesta noite também, dizer, esta mensagem, falando sobre o que é um pai de verdade, além da biologia, qual que é o papel de verdade de um pai. Esta mensagem não é só para os pais, porque eu estou aqui, pregando essa mensagem, sendo que eu ainda não sou pai. Ainda não. Ainda vai chegar, mas ainda não sou pai. Só que quando eu olho para esta mensagem, quando eu meditei nesse texto, isso já deve estar no meu coração. Isso deve estar no coração de uma criança. Do Luiz Neto, que acabou de falar aqui, também tem que estar no coração dele, para que quando ele crescer, ele possa também ser um bom pai. Isso tem que estar no coração das mães, que devem então esperar dos seus maridos este papel e ajudar os seus maridos neste papel, e isso também deve estar no coração das jovens solteiras, de esperarem um marido e procurarem um marido que entende este seu papel como marido e como pai. Eu quero olhar, primeiramente, então, a nossa mensagem terá 3 sessões aqui, 3 pontos. A primeira sessão da mensagem é o exemplo de Abraão, o pai que ama e que dedica o seu filho a Deus. A história de Abraão é muito conhecida, Quando nós olhamos lá em Gênesis 22, 15 a 18, se você quiser abrir rapidamente a sua Bíblia comigo, lá em Gênesis 22, 15 a 18, enquanto você vai encontrando, Priscila, pode pegar algo para mim. Gênesis 22, 15 a 18, olha o que diz a palavra de Deus. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. A história de Abraão é bastante conhecida. Nós não podemos olhar e falar sobre pai sem olhar para Abraão. Abraão é chamado o pai da fé, o pai daqueles que foram justificados pela fé em Deus. Só que Abraão, obviamente, ele passou por um momento terrível, em que ele viveu toda a sua vida, colocamos aí 90% da sua vida, sem poder ter um filho. Mas ainda assim, Abraão teve um filho que não era de sangue, mas cuidou dele, que era o seu próprio sobrinho, chamado Ló, e tinha como um próprio irmão de sangue, e se não também como um pai. Só que quando Deus então, quando Abraão já era bem idoso, Deus deu um filho para Abraão. O que Deus faz? Olha, Abraão, se você ama o seu filho Isaac, então entregue o seu filho para mim. Imagina Deus fazer isso com você. Meu primeiro questionamento seria: Deus, eu não vou não. Eu demorei tanto tempo para conseguir ter um filho, e agora você está pedindo o sacrifício do meu filho? Não faz sentido algum. Abraão amava o seu filho, ele estava aguardando pelo seu filho, e ainda assim Deus vai e pede um filho para ele, pede o seu filho para si. Mas Abraão não nega. Abraão fala: então, se Deus me deu um filho, e se Deus quer o meu filho de volta, então eu vou entregar. Eu vou entregar. O que isso significa, meus irmãos? Depois da entrega, Deus
abençoou Abraão ainda mais. E comprovou que Abraão seria não só o pai de um único filho, mas o pai de uma grande nação. E todos os seus filhos seriam como as estrelas do céu, impossíveis de contar, como as areias, como os grãos de areia no mar, impossíveis de contar. Abraão foi abençoado por Deus por causa disso. Mas o que Abraão fez? Abraão não negou o seu próprio filho a Deus. O que isso tem a ver comigo e com você? O que isso tem a ver com os pais? Meus irmãos, quando o pai dedica expressamente o seu filho ao Senhor, priorizando a vontade de Deus acima das ambições pessoais para aquela criança, ele ensina o filho a caminhar debaixo da provisão e da aliança divina. Deus nunca vai pedir para você sacrificar o seu filho. Mas Deus pede, sim, que você dedique o seu filho ao Senhor. Não sacrificar o seu filho, mas dedicar o seu filho ao Senhor. O que isso significa na prática? Muitos pais, e com razão, isso não é errado, desejam, talvez o maior desejo dos pais é que os seus filhos sejam médicos, que os seus filhos sejam advogados, empresários de sucesso. Nada de errado nisso. Na verdade, a gente tem que buscar esses objetivos e ensinar os filhos a serem pessoas de sucesso no futuro. Mas esses mesmos pais, muitas vezes, não se importam se os seus filhos serão bons cristãos, serão filhos de Deus e dedicados à obra do Senhor. Poucos são os pais que desejam que os seus filhos sejam missionários. Poucos são os pais que desejam que os seus filhos sejam pastores. Poucos são os pais que desejam que os seus filhos, que mesmo que tenham emprego, e obviamente tem que ter um emprego, mas que ainda assim dentro do emprego possa evangelizar. Poucos são os pais que desejam que dentro da igreja o seu filho sirva ao Senhor. Às vezes nem pensa em como o seu filho pode servir a Deus. Muitos pais não ensinam aos seus filhos o caminho do Senhor, não leem a Bíblia com os seus filhos, não oram por ele, não oram com eles e não o obrigam a irem à igreja. O que eu quero dizer com isso? Meus irmãos, eu sou muito grato, novamente, ao meu pai e à minha mãe, mas sou muito grato ao meu pai, porque eu não lembro um dia que eu fiquei em casa e que meus pais foram para a igreja. Não lembro um dia. Eu lembro um dia que eu fui permitido, em que eu pedi para o meu pai: pai, eu quero ficar em casa, não quero ir para a igreja. E meu pai olhou para mim e falou: tá bom, filho, fica em casa, não vá para a igreja hoje. Não existe isso. Todos os dias. E quando eu falava para o meu pai: pai, eu não quero ir para a igreja, meu pai olhava e dizia para mim: você está na casa de quem? Você mora com quem? Você é filho de quem? Ah, então, cessou por aqui. Meus irmãos, mas isso é muito radical. Você obrigar seus filhos a irem à igreja, se ele está debaixo da sua tutela, se ele está debaixo da sua casa, do seu teto, você pode sim e deve obrigar o seu filho a ir para a igreja. Por quê? Porque a igreja é o lugar onde o seu filho deve amar, onde o seu filho vai conhecer do Senhor. E meus irmãos, olhando para trás, das vezes que eu reclamei para o meu pai isso, e às vezes tinha lugares que a gente participava de alguma igreja, a gente tinha que viajar horas e horas para ver meu pai pregar em uma igreja que eu não conhecia. A gente viajava e viajava, eu não queria viajar. Mas hoje eu olho para trás e agradeço profundamente a Deus e ao meu pai por ter sempre me obrigado a estar no caminho do Senhor. Sempre obrigado a estar na igreja, sempre obrigado a ler a Bíblia. Me obrigava a essas coisas. E isso era bom, não era algo ruim. Eu posso dizer com toda certeza que o fato de eu ser pastor hoje, obviamente chamado de Deus, soberania de Deus, mas o fato de eu ser pastor hoje é resultado do ensinamento do meu pai sobre a minha vida.
É claro que meu pai não foi perfeito, foi falho muitas vezes, mas com toda certeza eu posso dizer que eu só sou pastor hoje pelo exemplo da vida do meu pai, que me ensinou o caminho do Senhor e nele eu permaneço até hoje. Segunda parte da palavra, meu irmão, essa segunda sessão aqui, eu quero voltar para Efésios 6, versículo 4, e depois olhar para Deuteronômio 6, se você quiser já ir procurando, voltando para Efésios 6, depois olhando para Deuteronômio 6. Qual é a ordem de Deus para os pais? Este versículo diz assim, Efésios 6, 4, e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Quando abrimos a carta aos Efésios, neste capítulo, o apóstolo Paulo, ele escreve uma instrução direta para os pais. Vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira. Essa palavra pais aqui, ela é muito discutida, mas eu creio, que esta palavra, que no original do grego é pateres, essa palavra fala sobre pais masculinos, pais de fato, e não pais no sentido do pai e da mãe, mas o papel do pai homem. Essa palavra traz aqui. Embora em alguns contextos, essa palavra até pode significar os genitores, o pai e a mãe, mas nesse texto específico eu creio que está falando sobre o pai homem, como que um homem deve criar os seus filhos. Na cultura greco-romana da época, o pai ele tinha o poder absoluto sobre os seus filhos. Muitas vezes, por causa da cultura, o pai era severo com os seus filhos, era distante, era tirânico, ele era um tirano. Paulo revoluciona essa estrutura, dizendo que a responsabilidade primária de governar e de discipular a casa é de fato do homem, mas com uma postura completamente diferente daquela época. Os judeus até que tinham essa cultura de discipular os seus filhos, de serem mestres dos seus filhos, de ensinarem a palavra de Deus aos seus filhos. Mas os gregos e os romanos tratavam os seus filhos de forma ríspida. E Paulo está escrevendo aqui para os efésios, pessoas que eram ex-idólatras, pessoas que muitas vezes dedicavam os seus filhos a deuses estranhos, e alguns até sacrificavam os seus filhos a estes deuses, mas tratavam com total rispidez. Paulo então escreve para eles, dizendo sobre uma proibição e uma ordem positiva. A proibição aqui: não irriteis vossos filhos. O pai não deve governar por força bruta, pela injustiça, pela comparação, pelo favoritismo. Pais que exigem perfeição dos seus filhos, sem demonstrar uma graça, provoca muitas vezes a ira dos seus filhos. É claro, há muitos momentos em que os filhos vão ficar irados com os pais. Inúmeros momentos em que isso vai acontecer. Mas isso não deve ser provocado pelo pai, de forma a irritar o seu filho, zombando dele, humilhando ele. Mas deve então, qual é a ordem positiva? Criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Este verbo criar significa nutrir com carinho, sustentar emocionalmente e espiritualmente o seu filho. O pai deve ser o instrutor espiritual do seu lar, o sacerdote do seu lar. Se você é pai, você é um discipulador do seu filho. E o seu filho é o seu discípulo. Tudo o que você fizer de certo ou de errado, o seu filho vai copiar. Tudo que você for como pai, o seu filho vai copiar as suas atitudes.
Se você for um pai preguiçoso e não trabalhar, o seu filho também será um preguiçoso e vai odiar o trabalho. Se você for um pai que só fala mal da sua esposa, só briga com a sua esposa, o seu filho vai copiar as mesmas atitudes e vai também brigar com outras mulheres. Os pais devem ensinar, então, como diz o texto, na disciplina e na admoestação do Senhor. Olhando para Deuteronômio 6, eu acho que você deve ter deixado sua Bíblia aberta. Deuteronômio 6, versículos 6 a 9, vou ler rapidamente aqui, que diz assim, Deuteronômio 6, 6 a 9. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. 7. Você, e aqui é o pai, é o homem da casa, você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Quando a gente olha então para o contexto anterior, o autor aqui, Moisés, está falando que devemos, os pais devem ensinar os seus filhos a obedecer e amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. Porque o Senhor é o único Senhor. E então ele fala, você pai, você homem, deve inculcar. Essa palavra inculcar é bem interessante. Não é só dizer, faça isso, tá filho? Não, é repetidamente. Ficar colocando na cabeça do seu filho. Inculcando na cabeça do seu filho. Enquanto você estiver sentado em sua casa. Sentou para tomar um café? Filho, vamos abrir a palavra de Deus? Vamos conhecer o Senhor? Quando você estiver andando pelo caminho? Filho, vamos ali no mercado comigo? Vamos falar sobre Deus. Vamos juntos, vamos falar sobre como está a sua vida. Você tem amado o Senhor? Você tem lido a Bíblia? Como que está o seu tempo de oração? Quando vocês for deitar, sente ao lado da cama do seu filho, converse com ele, ore por ele, ore com ele. Quando você for se levantar, assim que se acordar, tomar um café, sente e converse sobre o Senhor, sobre a palavra de Deus. Esse texto é bem claro sobre o papel dos pais em ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. A educação espiritual, ela não deve ser terceirizada para a igreja ou para a escola. Ela deve começar no exemplo do pai dentro de casa. Terceiro, mas a gente pode olhar então e dizer, mas será que nós temos bons exemplos de pais? Não, isso não existe. Isso é coisa da sua cabeça, pastor. Nenhum homem é assim. Nenhum pai vai ser assim. Você está colocando o nível muito alto. E de fato, o nível é alto. E eu posso dizer com toda certeza do meu coração que vocês vão falhar muito nesse papel como pai, assim como falho muito no meu papel como marido. Mas ainda assim, nós devemos olhar para bons exemplos que a Escritura nos diz e seguir estes bons exemplos para sermos bons pais. A Bíblia nos apresenta homens falhos, homens que não foram perfeitos, que falharam aqui e ali, que exerceram uma paternidade que muitas vezes foi falha, mas que muitas outras vezes foi marcada pelo amor, pela intercessão e pela proteção. Quero dar aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo é o exemplo de Jó. Obviamente Jó tinha que aparecer em algum momento aqui, porque Jó ele foi um homem extremamente justo. Nós conhecemos a história de Jó. Só que lá em Jó 1, versículo 5, diz o seguinte: quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles.
pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Seus filhos, eles como jovens, tinham o costume de fazer festas entre eles. E não quer dizer que eles faziam festas impuras, erradas, nada disso. Mas comemoravam, saíam com os seus amigos. E Jó, depois dessas festas, chamava os seus filhos, santificava os seus filhos, para caso algum tenha pecado. E então ele sacrificava um animal, ele intercedia pelos seus filhos. O que isso significa para nós? Meus irmãos, o papel de um pai é que ele deve estar continuamente preocupado com a santidade dos seus filhos. Muitos pais se preocupam com a educação dos seus filhos, isso é ótimo. Será que meu filho está indo bem na escola? Será que meu filho está tirando notas boas? Será que meu filho está respeitando a professora? Isso é uma preocupação de todo pai, de toda mãe. Mas o pai também deve estar preocupado. Será que meu filho ama a Deus? Será que meu filho já entregou a sua vida ao Senhor? Será que meu filho está pecando escondido? Isso também deve ser uma preocupação. E o pai deve interceder continuamente pelos seus filhos. Continuamente orar pelos seus filhos. Segundo exemplo, é o exemplo de José. E aqui José, o pai de Jesus. O que a gente aprende com José? Lá em Mateus 1 e 2, em toda essa história, início de Mateus, há um momento em que o rei Herodes, ele coloca um decreto para matar todas as crianças. O que José faz? Não fica ali. Ele foge para o Egito. Ele foge. Mas por que isso? Por que isso é importante? Porque essa decisão de José, ela foi essencial para proteger a sua família e para proteger o seu filho. E o seu filho quem era? Nada menos do que o próprio Cristo Jesus. Ainda indefeso, ainda como criança. Se José não fosse um protetor do seu lar, se José simplesmente olhasse para este decreto do rei Herodes e falasse: quer saber? Eu não me importo. Eu não vou sair de casa, eu não vou viajar, ir para o Egito, não vou mesmo. Mas não. José se levanta e já vai até, e protege o seu filho, vai até o Egito, junto com a sua família, mudando toda a estrutura do seu lar para proteger o seu filho e a sua família. Pais devem sempre procurar ser os protetores do seu lar, proteger a sua família, proteger os seus filhos e a sua esposa. E o terceiro e último exemplo é o exemplo do pai da parábola do filho pródigo. E esse talvez seja um dos maiores exemplos também que nós vemos na Escritura. Lá em Lucas 15, talvez você conheça a história do filho pródigo, o filho que resolve, então, abandonar os pais. E diz para o pai: pai, me dê toda a minha mesada, tudo aquilo que eu tenho direito, e eu vou para o mundão, e eu vou curtir a minha vida. E o pai, o filho já ciente das suas responsabilidades: tá bom, filho, aqui está a sua herança, já completou a maioridade, pode ir. E o filho vai. O pai não tem o que fazer, afinal a decisão foi do filho, e o filho vai-se embora. O filho gasta toda a sua mesada, toda a sua herança com bebida, com mulheres, com qualquer outra coisa. E então, depois de um tempo, depois de dormir com porcos, ele volta para a casa do seu pai. Meus irmãos, o que a maioria dos pais fariam hoje em dia? O que seria o coração de um pai? Meu filho, voltar para casa, depois de ter gastado toda a herança, todo o meu trabalho que foi conquistado, todo o dinheiro que foi conquistado com o meu trabalho, com o suor, com o meu sangue, meu filho gastou, simplesmente gastou, e agora ele quer vir de volta para dentro de casa? Não. Mas o que esse pai faz? Quando o seu filho
estava chegando próximo da casa, este pai simplesmente se levanta e sai correndo atrás de seu filho. Um detalhe importante é que os homens não corriam naquela época. Se um homem corresse naquela época, que não fosse para exercício físico, mas se o homem corresse, isso era vergonha, era humilhação. E este homem vai até o seu filho, abraça o seu filho, aceita-o de volta para dentro de casa, faz um grande banquete e restaura, porque este filho estava perdido e foi encontrado. Meus irmãos, este exemplo deste pai, obviamente, é uma parábola para falar sobre como Deus nos recebe de volta, mas é um exemplo também para nós pais, para nós homens. Quando a gente olha para quem Deus é na Escritura, a gente não vê um pai arrogante, a gente não vê um pai brigando e batendo os seus filhos. Nós vemos um pai que disciplina, sim, a disciplina é necessária, mas nós vemos um pai que abraça, um pai que restaura, um pai que celebra a restauração. É o modelo que todo pai deve ser. Um pai que se importa, que volta, que pede perdão, que perdoa, que recebe abraço, que dá amor e carinho para os seus filhos. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: homens e pais aqui presentes, o recurso mais precioso que você pode dar ao seu filho não é comprado com dinheiro. Não são brinquedos caros, não são viagens ou um patrimônio financeiro. Tudo isso, obviamente, pode ser planejado e deve ser dado também. Mas o que os seus filhos mais precisam é da presença e do ensino da palavra de Deus. O que os filhos mais precisam dos pais é da presença do seu pai e do ensino da palavra de Deus. As crianças, elas não vão se lembrar do dinheiro que você colocou na conta delas, mas lembrarão das noites em que você orou ao lado da cama delas. Elas vão se lembrar dos jogos ou das apresentações na escola em que você esteve ali presente, em que você pediu uma folga do seu trabalho, porque isso era mais importante. Ela vai se lembrar das conversas do olho a olho, de sentar e tomar um café, uma conversa de pai com filho, de pai com filha. Nós vamos aqui tomar um café só eu e você, e nós vamos conversar como que está a sua vida, como que está a sua escola, como que estão os seus amigos. Eles vão se lembrar do abraço apertado no final do dia. Eles vão se lembrar das leituras bíblicas todos os dias que eram feitas. Portanto, todo esforço para amar o seu filho valerá a pena. Talvez você esteja pensando hoje o seguinte: pastor, ok, você teve um bom pai. De fato, eu tive um bom pai. Pastor, você teve um pai que era cristão, que era pastor, que era professor de seminário, e você teve esse bom exemplo. Mas eu não tive. Meu pai foi ausente, foi violento, nunca me disse um eu te amo na minha vida, ou nunca me ensinou as coisas de Deus. Então, por causa disso, eu não posso ser um bom pai. Pelo contrário, meu irmão. Pelo contrário. O seu passado não dita quem você será no futuro. Deus restaura. E Deus pode pegar a sua vida de péssimos exemplos do seu pai e você fazer totalmente o contrário daquilo que o seu pai foi. O Deus que te resgatou é o Pai perfeito. Ele é o maior exemplo de um pai. E por isso que nós devemos imitar a Deus. Por isso que nós devemos olhar para o que a palavra de Deus diz sobre
quem é o nosso Deus Pai, como que o nosso Deus Pai cuida dos seus filhos, como que Ele se sacrifica por nós, como que Ele se entrega por nós, como que Ele cuida de nós, e olhar para Deus. E Ele sim deve ser o nosso maior exemplo do que é ser um pai. Há bons exemplos que nós vimos aqui na Escritura. Nós falamos sobre Abraão, nós falamos sobre Jó, sobre José, nós falamos sobre todos esses exemplos aqui. Excelente, ótimos pais, mas foram falhos, também falharam. No entanto, o nosso Deus Pai nunca falha. O nosso Deus Pai cuida de nós. E nós, homens, devemos olhar para quem é o nosso Deus Pai, e nos assemelhar e buscar ser pelo menos 5% daquilo que Deus é como Pai. Cuidar dos seus filhos com amor e com carinho, abraçar os seus filhos, dizer um te amo, cuidar de cada um. Ele adota, nosso Pai adota você como filho, te dá o Espírito Santo para capacitar aquilo que você nunca recebeu da sua família de origem. A história da sua família, ela pode mudar a partir de você. Você pode ser o homem que quebra o ciclo da ausência, do silêncio e da violência. Você pode ser o primeiro pai da sua linhagem, que abraça, que pede perdão quando erra, que ora com os seus filhos e que diz, talvez essa seja uma das frases mais difíceis para um pai, mas faça esse desafio ainda hoje. Fale para o seu filho e para a sua filha o seguinte: eu amo você e eu tenho orgulho de ser o seu pai. Faça esse desafio, diga isso ainda hoje: eu amo você e eu tenho orgulho de ser o seu pai. Aproveite o tempo de hoje. Os filhos, eles crescem rápido. A infância é um sopro. Logo as oportunidades, elas vão se passar e você pode aproveitá-las para moldar o caráter de uma criança, para moldar o caráter do seu filho, para que ele também seja futuramente um bom pai e uma boa mãe. Obviamente, eu não poderia passar aqui esta pregação sem falar que o papel da mãe também é importante, como auxiliadora do seu marido, cuidando do seu filho também no caminho do Senhor, fazendo parte desta mesma missão como um pai. Quando os seus filhos olharem para você, que eles consigam enxergar um reflexo do amor do Pai Celestial, que eles não temam dizer Deus Pai, assim como essa mulher que eu falei no início do sermão, mas que eles tenham orgulho de dizer: sim, eu posso chamar Deus de meu Pai, porque eu sei o que é um pai, eu reconheço, eu tive um pai assim, ou eu estou me tornando um pai parecido com o nosso Deus. Que Deus restaure as nossas vidas, meus irmãos. Vamos orar? Pai querido, obrigado por ser o nosso Pai, nosso maior exemplo. Obrigado, meu Deus, porque nós podemos confiar de que o Senhor cuida de nós como um Pai gracioso, um Pai amoroso, um Pai que julga, que disciplina os seus filhos, mas um Pai que ama, que abraça, que restaura. Obrigado, meu Deus, porque podemos olhar para o Senhor, podemos olhar para esses exemplos bons na Escritura de homens que acertaram e falharam na sua paternidade, e que nós possamos olhar para esses exemplos e buscar sermos mais e mais parecidos com Cristo Jesus. Peço neste momento a Deus pelos pais desta igreja, peço que o Senhor fortaleça suas mãos para que eles possam ser pais excelentes. Peço a Deus pelos homens que ainda não têm filhos ou não podem ter filhos, que o Senhor também os abençoe a serem pais aqui de cristãos mais novos, terem filhos na fé, assim como Paulo teve Timóteo como filho na fé.
Peço a Deus pelos jovens que possam olhar para bons exemplos de homens aqui dentro da igreja e querer imitar também, ó Pai, querer também ser um bom exemplo no futuro. Peço pelas mães que cuidam também de seus filhos no papel junto com seus maridos. Peço pelas mães que não têm maridos dentro do lar, que o Senhor também as fortaleça e que elas possam também cuidar dos seus filhos no caminho do Senhor. E peço por fim, ó Pai, pelas meninas solteiras. Peço que o Senhor as ajude a encontrarem bons homens que buscam o caminho do Senhor e que se tornarão também bons maridos e bons pais no futuro. Meu desejo a Deus é que o Senhor mais e mais restaure esta igreja para que sejamos bons exemplos de homens e mulheres que buscam o Senhor acima de todas as coisas. Assim oramos, pedindo essa graça em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.